Oi, minhas POCs! Como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui mais uma semana com mais um episódio do POC de Cultura, do seu, do meu, do nosso. Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Não, pera. Gente, eu acho que é o primeiro episódio em meses que a gente não fala oi, POCzinhos e POCzonas. Ai, gente... O José Ele quis Eu inovar, quero quis mudar. quebrar tabus. É isso aí. E eu sou o José Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe. E eu sou o Caco, gente. e esse é o POC POC de de Cultura. Olá, novos ouvintes. Bem-vindos. Solta a vinheta, editor, que sou eu mesmo. no caso. Ó, como todo episódio, antes da gente começar, temos alguns recadinhos. Primeiro, Catarse do POC está lá de vento em popa. Acesse e dá uma ajuda para essas POCzinhas continuar esse trabalho incrível. catarse.me/POC de Cultura. Isto. E grupo do Facebook do POC Verso. Está lá, só pesquisar POC Verso que você nos encontra. Responde lá. Ele é fechado, não vai achar, tem que clicar no link da bio mesmo. Então é gente. mentira. Então você clica no link da bio e acha o POC Verso, pede pra entrar, responde a pergunta polêmica e entra, tá bom? Isso. Vem aí, o que vem aí? Vem aí o spin-off do POC de Cultura. A gente falou que era agosto, agora a gente não sabe mais se é agosto, porque vem mais coisas aí do que vem aí. Gente, tá um turbilhão de coisa acontecendo no POC de Cultura. Vem aí gente. horrores. Então, assim, vai ter muito POC de Cultura. A gente vai tentar trazer ele pra agosto ainda. A gente não sabe o jeito que as coisas vão andar até o final de agosto. Mas já estamos com ele encaminhado, então vai sair. Mas vem aí esse ano. É. Isso é certeza Isso é absoluta. certeza. E agora, no seu momento POC, nós vamos ler um e-mail que recebemos da Júlia Andrade, que diz o seguinte. Oi. Oi, Ju. Oiê. Oi, Júlia! Oi, me chamo Júlia Andrade e conheci vocês há pouco tempo, mas já ouvi a maioria dos episódios, inclusive o do dia 23, que falava sobre bissexualidade. É um e-mail antigo, como vocês Ela tá falando do mês de junho, né? Ela tá falando do mês de junho, né? Isso aí? É o de bissexualidade, Isso. talvez Isso, deve ter acho que sido sim. isso. Eu amei, Uhum. mostrou que é verdadeiramente ser um bissexual. E eu gostaria muito de dar uma sugestão de série, The Politician, que tem 2 temporadas, que foi a primeira série que eu conheci um personagem bissexual, o Peyton. Não há apenas ele como LGBT, mas a maioria dos seus amigos, inclusive sua mãe, fazem parte da comunidade. Não sei se vocês irão ler esse e-mail, mas se sim, gostaria de dizer que eu amo o podcast de vocês e que se vocês puderem e quiserem, obviamente, indicar essa série, eu ficaria feliz em ver outras pessoas assistindo, conhecendo o Peyton. Beijos e abraços. Um beijo, Júlia. Júlia. Eu lembro um fofa. dia exatamente que eu indiquei The Politician, que foi no aniversário do POC, no dia que a gente gravou no Castro, lá no aniversário do POC, com o Marlon. Que a gente fez sobre conteúdo independente, episódio sobre conteúdo independente. E eu amo essa série, a gente assistiu a 2ª temporada. Tem ainda mais personagens LGBTs, a gente descobre mais a sexualidade de outras pessoas que também são bissexuais. Eu gosto muito dessa série, eu gosto real, oficial dessa É série. incrível mesmo. Ryan Murphy acertou. Sim. Até quando? Vamos ver, né? Até quando? Júlia, muito obrigado pelo seu e-mail. Quem quiser fazer como a Júlia, né? É só mandar seu e-mail aí pra gente. Pode ser dica, pode ser desabafo, pode ser elogio. Se for crítica, você critica sozinho aí na sua casa. Não estamos abertos para receber críticas. Aqueles, que horror. Exatamente. Mas manda aí pro pocdecultura@gmail.com, tá? Vamos agora pro próximo quadro. Vem aí, gente. O filme alemão Senhoritas de Uniforme, de 1931, é considerado o primeiro com temática lésbica na história do cinema. A trama gira em torno de Manuela, uma jovem vivendo em um internato exclusivo para mulheres que acaba se apaixonando por uma de suas professoras. A produção ganhou um remake em 1958. Bom, POCzinhas, e hoje nós temos um convidado super especial, uma POC escritora. Escritora!
Finalmente esse episódio estava pra acontecer, já tem um Nossa. tempo. E finalmente ele aconteceu, chegou esse momento. Se apresente, nossa POC escritora. Olá, POCs, tudo bom com vocês? Um prazer enorme estar aqui hoje. Muito feliz que esse encontro finalmente está acontecendo. Finalmente. O meu nome é Vitor Martins, eu sou escritor, como foi apresentado aí. Eu tenho 2 livros publicados, o primeiro deles se chama 15 Dias, eu também sou autor de 1 Milhão de Finais Felizes. Além disso, eu também sou ilustrador, eu sou tradutor, eu sou um ávido tuiteiro e estou muito empolgado para a nossa conversa hoje. E Gente, uma ótima pessoa pra uma mesa de bar. Nossa! Devo e frisar. muito desenvolto. A gente vai começar o nosso tema de hoje. Primeiro, agradecer mais uma vez que você está aqui, porque, enfim, né? Esse encontro está sendo adiado desde o ano passado. Eu lembro que a gente já tinha a ideia de trazer você. A gente conversou, as agendas não batiam. Eu amo falar as agendas não batiam, gente. Isso é podre de chique. E eu queria começar, falando em podre de chique, eu queria começar falar do seu novo projeto. Você tá com um novo projeto aí, né? O quê? Livro que eu tô escrevendo agora? Não, o seu inglês, querido. Ah, sim, o livro que vai ser publicado em inglês? Sim, sim. A Ai, minha gente, bicha isso sabe foi o que uma ela tá loucura. fazendo. Meu Então, Deus, meu primeiro Big. livro. Não, É eu muito, tô fazendo é muito muita job. É muito job. Então, é porque você falou, tipo, um novo projeto. E Ah, é muito engraçado, porque toda a negociação da publicação do meu primeiro livro nos Estados Unidos, isso começou em janeiro de 2019. Então, a gente passou, tipo, 2019 inteiro em todo o processo de, assina contrato, vê tradução, vai e volta texto. Então, quando fala assim, novo projeto, isso já tá na minha cabeça há tanto tempo que isso não é novo mais. Mas só que o livro ainda nem foi lançado lá fora. Só que é um exercício de paciência muito grande, porque tudo nesse ramo demora muito, assim. Então, só pra contextualizar quem não sabe do que eu tô falando, meu primeiro livro, 15 Dias, que é um romance jovem adulto sobre um adolescente gordo e gay que tem que lidar com 15 dias que ele vai passar enclausurado em casa com o vizinho dele, que ele é apaixonado desde muito novinho. Esse livro vai ser publicado nos Estados Unidos. Ele saiu aqui no Brasil em 2017. E ele vai ser publicado pela Scholastic nos Estados Unidos e no Reino Unido também. Eita. Em 2000 agora em a mesma do Harry novembro. Potter, não é? A Scholastic? Ou eu tô Scholastic doida? é de Harry Potter, Jogos Vorazes. Ai, arrasada. etc. Chiquérrimo. Quando tudo aconteceu, foi a coisa assim mais absurda. Eu não esperava, eu não acreditei, eu gritei no telefone quando a minha agente me ligou pra contar. Porque isso, quando a gente fala principalmente sobre literatura comercial, que é o que eu falo, que não é muito essa literatura que ganha prêmio, sabe? De poeta francês, essas coisas. Quando a gente fala de livro que é livro comercial, assim, é muito difícil nos Estados Unidos eles trabalharem com livro traduzido. Porque os Estados Unidos, eles só olham pro próprio umbigo, né? Eles não sabem o que existe fora do território deles. Então, isso é uma coisa muito rara, muito diferente. E pra mim foi uma honra muito, muito grande. Porque é uma história que eu gosto muito, é uma história que eu acredito muito nela. E é muito legal saber que existem pessoas que vão ler esse livro em um país que eu nunca nem pisei na minha vida. Então é muito... Pra mim, às vezes, ainda é meio surreal, sabe? A gente já tá super na reta final, o livro sai lá fora dia 10 de novembro, mas toda hora eu ainda fico meio... A qualquer momento, eles vão me ligar e vão falar, ops, a gente tava falando com o Vitor errado esse tempo todo, Ai, que desculpa. nada, Olha, Mário Lemes. Observamos aqui, perdão, desculpa, desconsidera todos esses e-mails, por favor. E eu fico muito esperando isso acontecer. Mário Lemes, que é a nossa audiência cativa aqui, né? Nosso amigo Mário Lemes, tem uma frase ótima que é assim: pare de se autodepreciar, você é foda mesmo. Se jogue pra cima, se coloque pra cima. É isso aí, Tá, carreira vou internacional. aprender, né? vou exercitar isso. É a carreira internacional, amor. Eu lembro desde o comecinho, assim, do projeto do 15 Dias, né? Que foi o primeiro momento da conversa de mesa de bar com o Vitor, foi ele falando, um personagem vai ter seu nome. E aí, desde então, eu vim acompanhando isso muito de perto, né? De uma forma muito, muito legal. E tanto pra quem não sabe, o Léo Maia, que participou com a gente dos primeiros episódios do POC, que vocês podem ouvir
obviamente, voltando lá pro comecinho no POC, ele fez junto comigo um plano de divulgação pro livro de 15 dias do Vitor. Que foi, acho que, uma das coisas mais sensíveis e mais bonitas que eu fiz em termos de falar com um público que, né, não necessariamente é um público que eu tô acostumado a lidar, mas falando sobre empoderamento, autoestima e beleza do corpo gordo, que foi um trabalho super lindo, que tinha a Tereza, tinha a Thali, que também participou aqui do POC de Cultura, o Léo, e a Larissa, se eu não me engano. Era isso, né, Aham, Vi? Tinha isso. esse pessoal. E foi um projeto muito, muito tocante, assim, da editora de fazer isso. Acho que você teve meio que dedo nisso também, né? Falando Ah, sobre sim, o aspecto foi. da gordofobia da relação com o corpo sendo LGBT. Conta um pouquinho pra gente. Então, quando surgiu a ideia de fazer essa história no geral, ela era uma história bem menor. Eu queria fazer tipo um reconto gay de A Bela e a Fera, onde existia esse menino gordo que ele se achava um monstro, ele se achava indigno de amar, e por alguma situação que obrigasse ele a ficar num convívio forçado com outra pessoa, ele ia se apaixonar e se descobrir e ver que ele é digno de amor, etc. Só que essa história foi se desenvolvendo e ganhando muito mais camadas, até se tornar um livro que, tipo, ele é uma história de amor, sim, é um romance super fofo, bonitinho, mas acima de tudo ele é uma história muito sobre autodescoberta e sobre o início de uma jornada de amor próprio. Porque quando a gente fala sobre esse processo de empoderamento do corpo gordo, ele é de fato um processo, é uma coisa, não é uma chave que a gente vira, e é um exercício que leva a vida inteira, porque tem dias que a gente vai se achar nojento, tem dias que a gente vai se achar a coisa mais delícia do mundo. Então é um processo assim de altos e baixos. E quando a gente fala sobre toda essa questão de corpo gordo na mídia, e quando a gente vê campanhas em relação a isso, a gente sempre vê muito pelo viés do corpo feminino. E isso é óbvio, porque a mídia massacra e destrói corpos femininos o tempo inteiro, de maneira extremamente cruel. Mas quando a gente cresce sendo gordo e gay, principalmente gay, eu não sei, eu não posso falar, eu não tenho lugar de fala pra falar sobre héteros aqui. Mas quando lugar de fala pra hétero. Graças a Deus não temos, né? Quando você cresce sendo gordo e gay, a questão do corpo no dito mundo gay é muito cruel, assim, é muito absurdo. Até hoje é uma coisa que não tem momento pra parar, assim. É difícil quando você é adolescente, daí você fica jovenzinho, continua difícil, daí você fica velha, continua difícil, porque esse universo gay, ele cultua demais os corpos padronizados. E existem poucas obras de ficção que falam sobre isso, e que retratam isso de uma maneira saudável e positiva, e que passam uma mensagem bacana. Então todo o meu processo de escrita desse livro foi para fazer isso, para falar sobre questões que envolvem o corpo gordo e a gordofobia e essa nossa percepção de que nosso corpo não merece ser amado de maneira nenhuma, a partir do ponto de vista de um adolescente que está começando a lidar com isso. Mas ele já percebe isso em relação a ele desde muito novo. Amigo, uma pergunta que eu tenho é, nesse processo de escrita da ideia para colocar no papel, como que é o seu processo criativo nisso? Você primeiro tem a história inteira na sua cabeça, tipo começo, meio e fim, ou a história ela vai se construindo ao longo do que você está escrevendo? Porque tem muito escritor que já sabe o que vai escrever e aí só bota no papel e tem algumas mudanças ali, mas tem escritor que, eu sei o começo da história e ela vai se desenvolvendo enquanto eu vou escrevendo. Como é isso para você? Pra mim, começo e fim é uma coisa que eu sempre tenho muito certo, assim. Começo meio incerto, mas o fim eu sempre sei como vai acabar. A última frase de 15 dias, eu sabia qual seria a última frase desde quando eu escrevi o primeiro A do livro, e eu nunca precisei anotar essa frase, porque eu nunca esqueci. Eu falei, essa vai ser a última frase do livro, e ela ficou na minha cabeça durante todo o processo de escrita. Então, começo e fim eu sempre tenho. Meio... Aí a gente vai seguindo o fluxo da história. Uma técnica que eu usei, tipo, o livro se chama 15 dias porque ele acontece em 15 dias, né? Então a gente acompanha essas férias escolares aí que duram 15 dias. E eu fiz isso porque eu queria que a história tivesse um prazo,
porque eu sabia, que, em todas as minhas outras experiências tentando escrever coisas, que eu não era muito bom em passagem de tempo, porque passagem de tempo é uma coisa muito complicada, e eu gosto de coisas coerentes. Eu não queria escrever uma história que, tipo, narrasse 3 dias seguidos, aí depois passa um mês, aí depois passa uma semana, aí depois passa 3 meses. Isso é difícil, assim, é complicado pra mim. E eu falei, eu vou escrever uma história que se passa em 15 dias. Então eu tinha meio que, desde o começo eu tinha esse prazo, assim, esses 15 dias. Então eu sabia, no dia 1 o Caio vai chegar na casa do Felipe, e no dia 15 a gente tem que passar por tudo isso pra chegar onde eu quero que os personagens estejam no dia 15. E aí depois eu fui só dividindo os acontecimentos-chave no meio desses dias, assim. Então, eles vão se beijar em tal capítulo. Eles vão ter essa conversa sobre esse assunto que eu acho importante nesse capítulo. Essa conversa vai levar pra esse outro acontecimento. Então, eu consegui, dessa forma, meio que dividir a história num calendário. Eu literalmente tinha um calendário pra saber que dia no livro era segunda-feira, que dia era terça. E fui fazendo assim. Mas durante o meu processo assim, de planejamento, tinha capítulo que o meu planejamento do capítulo era: os dois conversam muito. E era isso. Aí senta pra escrever e seja o que Deus quiser, sabe? Mas conforme eu vou escrevendo, eu vou entendendo como é a voz do personagem, quais são os conflitos dele, pra qual conflito eu quero dar mais importância naquele momento e qual não precisa tanta. É uma coisa que vai muito durante o processo, assim. Mas começo e fim, eu sempre gosto de ter bem definido, porque eu sou muito controlador. E nesse personagem, amigo, eu percebi que ele tem algumas características que lembram um pouco, né? Suas características, tem um pouco da característica que o adolescente gordo também passa muito tempo da vida. E você fala bastante sobre autoestima, né? E como foi traduzir esses sentimentos comuns dentro da comunidade e dentro da vivência de uma pessoa gorda também, para poder falar né, com mais veracidade no personagem. O Felipe, ele tem muito de mim, mas ao mesmo tempo ele lida com as coisas de uma maneira muito diferente como eu lido. Tipo, o Felipe, ele é muito introvertido, ele é muito quieto, e ele tem um humor muito autodepreciativo. Eu também tenho um humor bem autodepreciativo, mas eu meio que externo as coisas, assim. Então, o Felipe, adolescente, ele vai pra escola querendo sumir, se ele puder falar com ninguém, ótimo, ele volta pra casa e é isso. Eu não, quando eu era adolescente, eu precisava muito ser amado pelas pessoas. E eu precisava muito compensar de todas as outras formas. Eu era, assim, um palhaço. Então, tudo que me pediam pra fazer, tipo, Vitor, você pendura no teto e fica rodando. Eu fazia, porque eu queria fazer as pessoas rirem. Então, Nossa, a gente lida com isso de maneira muito diferente. Mas tem muitas coisas da minha vivência ali que eu fui colocando. Eu sei que tem um trecho, eu sempre cito esse exemplo, mas tem um trecho que o Felipe se olha no espelho de lado, assim, ele vê a barriga dele e ele imagina, tipo, um raio laser passando e cortando a barriga dele, assim. E eu coloquei isso porque eu fazia muito isso. E eu lembro que eu, adolescente, ficava imaginando, assim, um raio laser, um serrote, qualquer coisa que cortasse minha barriga. E eu pensava assim, não importa se eu vou ficar com, tipo, as minhas entranhas todas expostas. Pelo menos eu vou ser magro, eu não vou ter essa barriga. E quando eu coloquei isso, eu falei assim, nossa, isso é uma coisa muito específica, espero que as pessoas entendam. E sempre aparece alguém, nossa, eu sempre fazia isso quando eu era adolescente, eu também imaginava muito isso, eu já passei muito por isso. E aí é nessas horas que a gente vê que a gente é especial, mas nem tanto, né? A gente é único, mas nem tanto. A gente tem muitas vivências compartilhadas de coisas que a gente pensa e pratica quando a gente tá num lugar muito sombrio da nossa existência, que outras pessoas também pensam e praticam, só que a gente não fala sobre isso. Então, foi muito louco isso, essa percepção. E claro que, tipo, quando a gente fala sobre isso, tem dias que eu acordo me achando horroroso, aí eu falo, meu Deus, eu sou uma farsa, eu escrevi um livro sobre isso e eu me odeio, sabe? Então é uma aventura todo dia, assim. É igual a Gisele Bündchen, né, que outro dia ela sempre dá essa entrevista, ela diz, tem dia que eu me acordo horrível. Aí eu disse, me acho horrível. Tá bom, amiga, é isso aí. Um beijo, você quer biscoito, né, linda? Linda. Sobre isso, amigo, eu tenho uma pergunta, até faz muito sentido isso que você falou, porque, enfim, eu acho que, tal qual Gisele Bündchen, até a Gisele Bündchen se acha feia, né? Tipo assim, a pessoa que mais recebe biscoito no mundo, assim, quem somos nós, né? A gente acaba
se sabotando muito dentro disso. Eu também tenho uma parte minha que super... Tipo assim, eu consigo achar beleza em todas as pessoas que se parecem comigo, mas tem dias que me olhando no espelho é completamente impossível enxergar qualquer risco de beleza em mim, assim, risco de, tipo, a minha autoestima tem dias que não acorda junto comigo. A grande maioria dos dias, na verdade. Sobre isso que você falou, eu queria saber se o processo de escrever pra você, todo mundo encontra algum momento de alguma atividade pra se curar, né? Tipo, todo mundo tem aquela coisa que quando você faz, você, sei lá, se cura um pouco, seja escrevendo, seja compondo música ou, sei lá, fazendo um podcast, enfim, falando de alguma forma. Foi meio ajudou a curar um pouco você? Tipo assim, você acha que antes e depois do livro, assim, mudou muito, assim, tipo, o Vitor, a sua autoestima, o seu olhar para você, com você mesmo? Aham. Eu acho que sim. Eu costumo falar que esse livro, tipo, me salvou em diversos aspectos diferentes, assim, sabe? Porque, claro que não curou todos os meus problemas de autoestima, eu acho que isso nunca faria sentido pra ninguém, porque como a gente comentou já aqui, tipo, é uma jornada diária e tem dia que vai ser tudo e tem dia que vai ser nada, mas o que mais me ajudou foi a encarar isso e falar sobre isso. Porque era uma coisa que eu não falava sobre. Era um sentimento, uma percepção, coisas que eu tinha que eu não conversava sobre isso com ninguém, sabe? Então, o que eu pudesse fazer pra esconder isso, pra postar uma foto só de rosto, sabe? Eu me escondia muito nisso. Quando eu eu desenhava sempre uma versão mais magra de mim, sabe? Então, eu acho que esse livro me ajudou muito no processo de me abrir pra conversar sobre isso. E eu acho que isso é um primeiro passo pra cura, assim, sabe? Porque quando você tá disposto a falar sobre aquilo, sobre algum assunto que te machuca de alguma forma, é porque você já encarou aquilo como um problema. Você já tá começando a enxergar aquilo como uma questão a ser resolvida. E não só uma questão que você vai jogar debaixo do seu tapete emocional e deixar pra lidar com aquilo no futuro. Então me ajudou muito nisso. E tem o caso óbvio nesse livro, que foi por causa dele que eu tive, tipo, a conversa com a minha mãe, né? Porque meu livro ia sair e eu não tinha tido a conversa com ela até aquele momento. E eu falei, não, eu preciso que a minha mãe saiba, porque ela não pode saber por causa de um livro que saiu na livraria, sabe? Ela tem que saber por mim. Então foi... Claro que ela sabia que eu era gay, ela já tinha... Sei lá, já tinha achado pornô no meu computador quando eu era adolescente, sabe? Umas coisas assim. Mas a gente nunca teve uma conversa de adulto, sabe? E quando o livro saiu, eu já tinha 27 anos, 26. Então, e eu já não morava mais com ela há 6 anos. Então a gente se afastou num momento assim. A gente teve muito problema na minha adolescência, porque eu era um adolescente muito rebelde, muito. Eu não calava a boca, eu arrumava muita briga com ela, eu tive um relacionamento na adolescência muito conflituoso com a minha mãe. E aí, em um determinado momento, a gente meio que, agora crescemos e resolvemos isso. Só que a gente nunca resolveu, porque a gente nunca falou a respeito, né? A gente só, tipo, parou de falar até que eu saí de casa. E aí, por causa disso, a gente nunca tinha tido uma conversa, assim. E quando o livro saiu, eu já tava com meu namorado há 3 anos já, e minha mãe não sabia que ele existia. Então, o livro ele me ajudou muito em tudo que eu tinha que rever em relação a como eu me enxergava, mas ao mesmo tempo, e eu lembro que, tipo, eu comecei a fazer terapia por causa desse livro, né? Porque tem uma terapeuta no livro, e aí uma das meninas da editora falou assim, Vitor, você já fez terapia? Eu falei, não. Ela falou, percebe-se, porque essa cena da terapia não tem nada a ver, né? Assim funciona. Não é assim uma terapia. Aí eu procurei uma terapeuta que ela era meio terapeuta de mindfulness, foi horrível. Ela me dava coisa pra fazer meditação, ela me passava áudio pelo WhatsApp pra fazer tipo uns áudios de 40 minutos respirando. Eu ficava, moça, eu não consigo, eu sou cheio de rinite, eu não consigo nada que tenha a ver com respiração. Eu não respiro, meu nariz só serve pra apoiar meu óculos.
E aí eu saí dela, não curti. E aí eu fiz uma consulta com uma terapeuta holística. Que ela é meio terapeuta, mas ela também, tipo, tira cartas de tarô. Ela tem uma aura, assim, meio mística por trás. E eu fui porque eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar coisas diferentes. E, tipo, eu cético, assim, né? Tipo, pera que estão gritando fora Bolsonaro aqui na janela, não sei se dá pra ouvir. Mas eu fui, assim, cético, achando, tipo, o que essa mulher vai, tipo, ler nas cartas pra mim, sabe? Não existe nada disso. E eu saí de lá, assim, destruído emocionalmente, chorando, porque era tudo que eu precisava antes de ter essa conversa com a minha mãe. Porque, basicamente, ela disse um monte de coisa sobre a minha vida e tal, e ela fez uma leitura da minha aura, mas quando a gente começou a entrar a fundo falando meu relacionamento complicado com a minha mãe, ela falou alguma coisa tipo: Vitor, se você quer que a sua mãe pare de te tratar feito uma criança, você tem que ter uma conversa de adulto com ela. Porque você tá lidando com todos os seus problemas que nem uma criança que faz merda e esconde. E aí eu fiquei, ela tinha, tipo, total razão, sabe? Eu tava 3 anos namorando escondido da minha mãe, sabe? E aí isso foi alguns meses, assim, antes do livro sair oficial. E aí eu tive que ligar pra ela e conversar, choramos e tal. E hoje em dia, tá tudo ótimo. Ela adora meu namorado. Na época que podia vir aqui, ela vinha, eles passeavam juntos. Ela liga, conversa com ele. É ótimo hoje em dia. Inclusive, beijo, tudo. Rafa. Vitor, eu vou fazer uma pergunta, então, um pouco falando sobre o mercado de literatura. Ai, mesmo. sim. O Brasil é um país... o Brasil é um país que não lê, né? Assim, é muito lindo a gente ficar falando de livros favoritos, etc e tal, mas a gente sabe que a maioria esmagadora das pessoas nunca chegaram a ler um livro, né? Eu tenho amigos que são, tipo, que são estudados, têm até doutorado, e são pessoas que não leem. Eles só leram a bibliografia obrigatória para fazer o doutorado, por exemplo. Entendeu? E o Pequeno Príncipe. Nem isso, amigo. Se eu tivesse lido o Pequeno Príncipe, teria sido maravilhoso. Mas, enfim. Então, eu queria saber como é ser um autor, um escritor no Brasil. E, emendando com essa pergunta, eu queria saber se, por você ter uma literatura muito militante, não militante, mas LGBT, né? Se isso também foi um empecilho. Só antes, eu acho que a resposta para essa pergunta é geralmente a resposta para qualquer outra coisa que não seja como é ser agricultor no Brasil. Sim. É uma merda. É um lixo. É horrível. Ser qualquer coisa no Brasil. Sofre, você não tem perspectiva. Não, é complicado, assim. É uma profissão que ainda não é... Como que eu posso falar? Tipo, eu não consigo viver de livro ainda. Eu espero conseguir um dia. Viver de escrita no Brasil infelizmente, ainda é muito complicado. Principalmente quando a gente fala sobre literatura nacional, é muito difícil, porque é uma literatura que ainda é pouco valorizada aqui no Brasil. A gente ainda tem muito essa cultura do tipo, se é do Brasil não é bom, sabe? E quando a gente fala sobre literatura de ficção, literatura comercial, a quantidade de publicações brasileiras que saem no Brasil são esmagadoramente de livros estrangeiros traduzidos para cá. Então, é uma profissão, assim, é o tipo de coisa que você escolhe porque você ama muito, porque você não vai ganhar dinheiro, você não vai... Sabe, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, o que eu percebo é que de uns anos para cá a gente tem tido um crescimento tão grande em relação a isso. Por exemplo, você comentou sobre como o brasileiro não lê. E isso é super uma verdade. A gente tem índices que comprovam isso. A última pesquisa que saiu da Câmara Brasileira do Livro indicou que, tipo, a maioria dos brasileiros que leem é, tipo, 1,5 livro por ano. Então é complicado isso. E quando a gente vai destrinchar para entender por que os números são assim, aí a gente chega em muitos assuntos muito mais complexos. A gente vai falar sobre todo o projeto de educação do Brasil, sobre incentivo e acessibilidade à leitura, sobre como não existe um incentivo na idade que você tem que incentivar uma pessoa a ser leitora, sabe? Quando ela tá entrando ali na pré-adolescência, que é uma idade interessante para você entuchar essa pessoa de livros e tornar essa pessoa um leitor desde muito cedo. Então, são vários aspectos que dificultam muito isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto muita literatura
diversa sendo produzida recentemente, e às vezes é meio complicado pra mim, porque eu falo de uma bolha que lê muito, né? Então todos os meus amigos leem muito, todo mundo, a gente conversa muito sobre livro, e às vezes eu saio um pouco, dou um passinho pra fora dessa bolha, e eu percebo que não é tão assim, né? Às vezes eu cito, não, porque eu tava falando disso aqui, aí eu cito o nome de um livro X, e as pessoas, o que você tá falando? Eu, não, esse livro, super sucesso, tá todo mundo falando dele. E aí meus amigos que não são dessa bolinha falam, Vitor, ninguém tá falando disso, ninguém fala de livro, a gente tá falando de Big Brother e de Férias com Ex. E eu falo, tá bom, deixa eu voltar aqui. Então, uma coisa que eu acho interessante em ver essa literatura diversa sendo produzida é que ela tem se apresentado como uma alternativa para as pessoas entenderem que a literatura pode ser de entretenimento, e ela pode ser divertida, e ela pode envolver assuntos que você gosta. Porque muitas vezes a gente tem um certo receio com literatura porque a gente não teve uma experiência interessante na escola, ou porque o nosso sistema social e cultural coloca o livro num pedestal como uma... O livro no Brasil, no geral, ele tem meio que uma barreira social que diz para os leitores assim, não, você não pode ultrapassar aqui, daqui você não pode passar, porque isso é literatura, isso daqui é livro, isso daqui não é cinema, não é povão, isso daqui não é show, isso daqui é livro. E a gente precisa acabar com isso, sabe? Porque não faz sentido nenhum. Então, eu no começo eu tinha muito... Eu tive muitas crises antes de publicar o primeiro livro, porque eu sou assim, eu sou muito dramático. Mas uma das crises era muito, tipo, meu livro é pequeno. Ele tem poucas páginas. 15 dias tem 200 e pouquinhas páginas. E eu queria, tipo, meu primeiro livro não foi uma bíblia, não foi gigante. E às vezes eu encontro com leitores que falam, tipo, nossa, fazia tanto tempo que eu não li um livro, mas eu peguei o seu porque ele era curtinho, e foi muito legal me reconectar com a leitura dessa forma. E eu entendo que o livro também pode ter esse papel, assim, sabe? Quando a gente pega uma literatura mais breve, uma literatura mais curtinha e divertida. Hoje em dia a gente vê muitos autores LGBTs publicando coisas independentes na Amazon, publicando contos que você consegue ler em 1 hora, 1 hora e meia, e você tem 1 hora e meia de contato com uma vivência que é parecida com a sua, apoiando um escritor ou escritora LGBT que tá ali fazendo o corre dele e tentando chegar, realizar algum sonho ou se encontrar profissionalmente, e você sabe, custa muito pouco nesse momento a gente apoiar esses artistas que estão aí escrevendo e correndo atrás, sabe? Então, eu acho que a gente tem um futuro muito brilhante pela frente, a gente tem um público jovem muito interessado em literatura e muito interessado em fazer parte desse mercado, que aí já é outro buraco também, porque às vezes não adianta a gente só ter um mercado literário no Brasil diverso, só formado por escritores diversos. Quando você vê o corpo das editoras, é totalmente, tipo, só homem hétero branco, que é o pessoal que tem o dinheiro e dá as cartas. Então, quando a gente tem esse público jovem, sedento por fazer parte disso, é muito bacana. Até pra gente chegar num ponto em que a gente vai conseguir reestruturar todo esse sistema e continuar contando as nossas histórias como a gente sempre fez. Aí. Eu Essa queria... é uma coisa bem importante. Deixa eu só interromper rapidamente, Felipe, uma coisa. Essa coisa bem importante que você falou aí das editoras. Recentemente, eu estava tentando, através do meu trabalho, né, a gente estava tentando ajudar uma pessoa que a gente encontrou na internet a publicar um livro, e a gente foi atrás das editoras, né? Porque, assim, é possível publicar um livro de forma independente, mas a gente queria mesmo era que uma editora entrasse em contato, uma editora acreditasse naquele projeto e blá, 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 blá. E a gente foi atrás, e aí a gente bateu na porta, sem brincadeira, acho que eu falei com umas 6 editoras diferentes, assim. E era uma pessoa que publicava as coisas na internet, no Instagram, assim, através de vídeo, sabe? Declamando poesia, através de vídeo. E aí eu mandava, gente, ó, tem esse é o material, o que é que vocês acham? Vamos transformar num livro online ou num audiobook. Aí todas assim, sem exceção, todas falaram, não temos grade para o lançamento até junho do ano que vem. A maioria, entendeu? Assim, a grade já está completa, não vamos ter como lançar, etc. E assim, eu fiquei meio chocado, porque
não é que a gente estava dizendo que ia ser lançado por elas elas só iam lançar, entendeu? Era tipo, era só o canal, né? A promoção, tudo, a gente estava pensando em dar mesmo, sabe? Assim, fazer a promoção de tudo. E aí não foi pra frente por causa disso, porque as editoras falaram muito. E uma delas até foi bem sincera na conversa e falou que, o investimento para isso, o investimento disso vai ser X e a gente vai ter um retorno de menos X, porque a gente sabe que o retorno para esse tipo de produto é muito baixo. Então, mesmo com vocês ajudando na divulgação, então não vai rolar. E aí a gente deixou para lá, entendeu? Eu fiquei tão triste com isso, porque a gente fala tanto sobre incentivar a leitura, incentivar a leitura, incentivar a leitura, e é muito complicado porque eu acho que o mercado também ele precisa de algum tipo de start, assim, né? Ou restart para conseguir chegar nas pessoas ou em quem querem ler ou quem quer publicar também, né? Também. O mercado do livro, na verdade, quando a gente começa a destrinchar tudo que envolve mercado do livro, é muito complicado, assim. Eu não sei quais editoras você procurou, mas existem editoras que é o que dentro do mercado a gente chama de publicação tradicional, né? Que são as publicações em que o autor não paga nada. A editora investe no autor e paga por todo o processo. E existem editoras que você paga para publicar. E aí cada autor meio que escolhe qual forma você quer publicar. Mas quando a gente fala sobre publicação tradicional, editoras que trabalham com publicação tradicional, cada publicação é sempre uma aposta, assim, é sempre um tiro no escuro. Claro que tem coisas que não são uma aposta e um tiro no escuro. Tipo, sei lá, essa semana saiu o novo Crepúsculo, né? O Crepúsculo pela visão do Edward. Pela Intrínseca. Isso não é uma aposta, isso é de certeza de venda. Então é um livro que eu tenho certeza que ele foi muito caro de ser feito, porque ele foi traduzido simultaneamente. Uma equipe... O livro tem, se eu não me engano, 6 tradutores. Tiveram que fazer em tempo recorde para ele sair junto com como saiu nos Estados Unidos. Mas é um livro que tem uma certeza de venda muito grande. Mas quando a gente fala sobre projetos, assim, principalmente publicar autores nacionais e projetos que são meio que uma aposta, assim, a editora também tem muito a perder. E eu não quero passar a mensagem errada aqui, eu não quero que vocês achem que eu tô defendendo o empresário. Porque... Mas eu acho que muita gente, às vezes, ainda não entende todo o processo que existe por trás de publicar um livro. É porque eu trabalho em editora também, eu trabalho no marketing de uma editora. Então são muitas coisas que a gente recebe e ouve, e é muito... Tipo, eu lido com relacionamento também. Eu recebo todos os e-mails que chegam de relacionamento são meus. Sou eu que respondo e resolvo. E a quantidade que chega de gente com livro novo, original, desde gente que eu leio o e-mail e falo, nossa, essa ideia aqui realmente parece ser interessante, até gente sem noção que manda, eu escrevi um livro que vai mudar a vida de todos vocês, e vocês nunca mais vão ler nada parecido. Vem de tudo, assim, sabe? É muito absurdo. Mas é muita coisa, é muita gente querendo publicar, é muita editora publicando coisas ao mesmo tempo, uma quantidade desproporcional de gente de fato comprando, e o processo de pagar por um livro é cada vez mais absurdo em termos de imposto. Uma coisa que eu não sei se vocês têm ideia é que papel de livro é comprado em dólar no Brasil. Então, imagina que loucura. Então, as editoras elas precisam arrumar alternativas de papel, arrumar alternativas de gráfica. É uma conta, assim, muito absurda para chegar no final do livro e falar, pronto, consegui fazer um livro, pagar todos os meus funcionários, pagar todos os terceiros que trabalharam nesse livro, porque tem muito terceiro, tem tradutor, revisor, copydesk, um monte de gente que vai trabalhar ali, e ainda assim, cheguei aqui nesse livro que vai me custar R$40. E aí, na outra ponta, o leitor fala, meu Deus, esse livro tá muito caro, eu não vou comprar. Então, é muito frustrante nesse aspecto, e, ao mesmo tempo, é muito instigante tentar entender como o mercado editorial no Brasil até hoje não quebrou, assim. Porque é muito difícil, são muitos poréns, é muito imposto, é muito dinheiro, e, ao mesmo tempo, é muita gente querendo publicar. Então, é complicado. Mas eu espero que vocês consigam. Será que a gente tem mais gente querendo publicar do que gente querendo ler?
Porque isso também Não tem um sei, porém não aí, sei. né? Eu não sei, isso é muito complicado, porque tem muita gente querendo ler também. Mas às vezes a maneira como as pessoas querem ler são diferentes, sabe? A maneira como as pessoas querem consumir aquele conteúdo é diferente. Eu não sei. Hoje em dia a gente vê muita publicação independente que eu observo e acho, tipo, nossa, se isso daqui estivesse saindo tradicional, talvez ele não teria essa quantidade de leitores. Talvez ele não seria recebido dessa forma, porque o mercado tradicional encararia esse tipo de livro de outra forma, sabe? Então é muito caso a caso, mas é uma aventura, assim. É meio absurdo como tudo se dá dentro do mercado livre. Lá na hora que a gente estava falando sobre né, os obstáculos para leitores no Brasil, eu pesquisei aqui a taxa de analfabetismo no Brasil de 2019 tem... Só queria trazer isso como uma colocação, tá? Tipo, uma informação aqui para todo mundo que está ouvindo também, que o Brasil tem cerca de 6,8% da população acima dos 15 anos que não sabe ler ou escrever. E isso se reverte em 11,3 milhões de pessoas. Então, tipo, isso é muita coisa, né? Enfim, eu queria deixar essa notícia aqui, né? Até para conscientizar a galera. Porque também existe muita essa pressão... Subestimado, sabe? Felipe, isso é um dado super subestimado, porque, na verdade... a pessoa, para ser considerada alfabetizada no Brasil, ela precisa apenas assinar a cédula de identidade, entendeu? Então tem uma galera que lê e não entende o que está lendo. A gente percebe isso pela internet, das pessoas que... Você faz um post no Twitter ou em qualquer rede social e as pessoas simplesmente não entendem o que você está falando, elas entendem uma coisa completamente diferente. Então ainda tem um analfabetismo funcional que chega para muita gente. Muita gente mesmo. Então a gente está falando de um problema real e oficial, assim. E vou dar até outro dado. Tipo, as pessoas que nos últimos 20 anos estudaram em escola pública em São Paulo, isso aqui não é uma fala contra a escola pública, tá? Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, é em defesa. Teve a tal da aprovação automática. A escola pública em São Paulo tem aprovação automática para esconder os níveis para esconder que a educação é sucateada, entendeu? Então, e dizer que 98% dos alunos são aprovados, etc. Os alunos chegam na oitava série no primeiro ano sem saber ler, entendeu? Sem saber ler, não sabe ler, não sabe entender, não tem entendimento básico. E então, isso, foda. Uhum. isso é uma pena, porque eu estudei em escola pública da quinta série pra frente, assim. Na minha época era quinta série que falava, eu não sei mais que eu já perdi como se fala o que é o oitavo ano pra galera mais jovem. Então, e aí eu estudei em escola pública desde a quinta série pra frente, e o material que chegava pra gente era um material muito bom, assim, era um material... o grande problema é um problema muito mais estrutural, muito mais de dentro de cada escola, do jeito que as pessoas encaram a educação no Brasil. Então, tipo, como o Victor estava falando, educação significa, sei lá, você ser da elite, não existe educação para as pessoas pobres, então eu não vou, para que eu vou... existe também aquele lado, assim, pra que eu vou estudar se eu sei que eu não vou chegar lá? Então, tipo, esse desencorajamento da população é um grande problema também. Existe também o lance, eu queria deixar aqui, que muitas pessoas acreditam que educação, principalmente, né, isso voltado pra homens, tipo assim, um homem que estuda, isso já não existe mais tanto hoje, mas, assim, eu já ouvi na minha época, tio meu falar que quem lia era viado. Que quem estudava muita CDF era viado. Então, existe muito esse lado também. Muito mais antigo, né? Não, agora acho que não existe tanto, mas teve muito isso. Existe. É que tinha essa narrativa na nossa época, em função de, tipo, porque provavelmente o menino que tava lendo, ele era introspectivo, e ele era introspectivo porque ele não socializava com outros meninos héteros, né? Geralmente não tinha aquela coisa do tipo, tá correndo atrás de uma bola, ou tá, tipo, sei lá, empinando pipa, ou já coisa tá, do tipo, gênero, sei sabe? lá, então, tinha esse namorando, estigma, né? enfim, qualquer coisa do tipo, atrás de mulher. O estigma da leitura vinha de um lado sensível que nunca era estimulado do homem, assim, né? Então também tem esse lado. Mas hoje, eu não sei como é hoje exatamente, porque
Ainda bem, eu não tenho mais essa percepção do agora. Mas eu lembro que quando eu tava no meu início de faculdade, eu botei muito da minha experiência desse momento de vida no meu segundo livro, No Milhão de Finais Felizes, mas eu percebia como a igreja, por exemplo, ela meio que abafava o ensino, sabe? Você querer fazer uma faculdade, as pessoas meio que te olhavam... E é uma coisa, assim, muito sutil, tá muito nas entrelinhas. O pastor não tá lá na frente, atrás do palanque lá, batendo na Bíblia e falando, não faz faculdade. Não, não é assim. Mas é muito nas entrelinhas aquela coisa de que, tipo, se você estudar, se você aprender um pouquinho mais, você está jogando no lixo tudo que a Bíblia te ensina. Você está começando a questionar Deus. Você está começando a questionar tudo que você aprendeu. Então, pra mim era muito assim. Quando eu entrei na faculdade, a faculdade era vista dentro da igreja como um ato de meio que de rebeldia, sabe? E qualquer coisa que eu estudava um pouco, ou não sei, é muito complicado porque eu falo muito isso da minha experiência pessoal. Eu não sei se isso era assim com outras pessoas. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que sempre me incentivou muito criativamente. Ela sempre... Tudo que estava dentro do alcance dela para me incentivar como pessoa criativa ela fazia, fosse escrevendo, fosse desenhando ou qualquer coisa assim. Mas dentro do ambiente igreja, eu sentia que era meio errado eu fazer essas coisas, sabe? Porque se eu fosse artista demais, eu estava sendo viado demais. Se eu estudasse muito, eu estava querendo questionar Deus, questionar a Bíblia. Então, são todas essas coisas. Eu acabei saindo disso tudo e tal, mas hoje a gente tem um país que ele é muito controlado pelo cristianismo, e esse discurso meio invisível, ele tá presente na vida de muita gente. Muita gente, às vezes, deixa de fazer alguma coisa porque não quer parecer que tá questionando Deus, sabe? Ou porque acredita que aquela vida que ela aprendeu, que ela tem que ter dentro da igreja, é o que ela vai ter pra sempre, assim. Então, são muitos o desmonte da ciência, né? Tipo assim, o questionamento da ciência, tipo, vem muito do lado religioso. Tipo, o lance é o seguinte, foi como que o Hilário disse, meio que juntando com isso, o que o Hilário disse sobre o analfabetismo funcional, é que, tipo, as pessoas, elas sabem ler, e elas sabem ler a Bíblia, por exemplo. A única coisa que elas leem na vida é a Bíblia. E aí você lê a Bíblia sem saber interpretar a Bíblia, é onde o perigo mora, entendeu? Tipo assim, por exemplo, eu li pedaços da Bíblia e tal, não sou uma pessoa... Bom, como as poquezinhas aqui sabem, mas eu não sei se você sabe, Vitor. Eu não sou uma pessoa religiosa e tal, mas eu li algumas partes da Bíblia e tal. Muito forçado. Minha mãe me forçava, meus tios, então existia muito aquele lado assim, se você vai ler, você tem que ler a Bíblia e tal, é isso. E aí quando você lê... Sim. Toma essa Bíblia em quadrinhos. E quando você lê a Bíblia sem interpretar, é aí que o perigo mora. É aí onde existem esse monte de desinformação e onde nasceu esse grande, sei lá, essa merda que a gente tá hoje no mundo, é muito por causa do jeito que as pessoas interpretam as coisas que estão na Bíblia, né? Então, assim, existe muito essa falta de informação de interpretação que nos trouxe até aqui. Mas o que eu queria te perguntar lá atrás, na hora que você estava falando sobre publicar livro, é que eu imagino que alguma POCzinha ou alguém que tá ouvindo a gente e tal, que chegou por você aqui, tenha interesse, sei lá, em lançar um livro mesmo que seja de formas independentes. Tipo, qual dica você daria? Qual o caminho que essa pessoa tem que seguir? Você que além de escrever livro, trabalha em editora, tipo, como você acha que essa pessoa, ela pode... Principalmente pessoas LGBTs, né? Porque acho que mais pra frente a gente pode falar até mais de referências e pessoas LGBTs que são escritores e tal. Mas eu queria, tipo, saber aqui, como é que faz pra lançar um livro? Vamos lá. Assim? Fora as burocracias que você já falou. Existem claro. muitos caminhos diferentes, mas existem algumas dicas básicas que funcionam independente do caminho que você tomar na sua vida de publicação. Então, a primeira dica que eu dou é sempre leia muito. Tem muito escritor que não lê, então
por que as pessoas leriam seu livro se você não lê livros de outras pessoas. Leia muito, entenda que escrever não é só inspiração, escrever é ferramenta. Claro que você não tem que ser o professor Pasquale, você não tem que saber como usa todas as frases, porque é para isso que existe revisor, muita gente vai mexer no seu texto, mas você precisa entender as ferramentas que você está usando, você precisa entender as palavras, você precisa entender o significado de cada uma delas, entenda de narrativas, veja quando você... Eu acho que do segredo mais importante assim, que eu aprendi nos últimos anos é o que uma amiga minha chama de ler como escritor. É você ler um livro e de repente você se pega numa página que você está chorando, está emocionado, ou você ficou arrepiado, ou alguma coisa assim. Tenta entender como a pessoa que escreveu aquilo fez aquilo. O que foi sabe, qual foi o momento em que a lágrima que estava dentro do seu olho escapou? Foi uma palavra? Foi um gesto? Foi a maneira como uma pessoa fez um carinho no rosto da outra e aquilo, por causa de toda a construção que a gente entendia sobre aqueles personagens, aquele foi o momento que você falou, foda-se, eu vou chorar? Sabe? Entenda como aquela cena foi construída. Da mesma forma, quando você sorri, ou quando você, sabe, dá gargalhada lendo um livro, por que você riu? Sabe, se questione o tempo todo a partir de outras narrativas que você consome. É muito bacana também se cercar de narrativas que fazem sentido pra você, sejam séries ou filmes, mas sempre entendendo que são narrativas diferentes. Livro é totalmente diferente de filme, não dá pra fazer nunca comparativos de narrativas nessas duas mídias, porque são sempre comparativos desonestos, mas entenda, sabe, busque entender de narrativas. Entendendo isso, li muito, conheço muito, estou preparado, tenho essa história, senta e escreve. Escreve. E eu sei que muita gente tem muito esse sonho de tipo, eu quero muito ser escritora, eu quero ver meu livro na estante de uma livraria, eu quero muito ter esse livro. Mas isso é o tipo de coisa que não vai acontecer se você não tiver um livro pronto. Então, como eu comentei anteriormente, as editoras de publicação tradicional no Brasil, elas recebem toneladas de coisas todos os dias. Então, não chegue com uma ideia. Tipo, oi, editora, eu tive essa ideia aqui. Chega com o livro pronto. Eu escrevi isso aqui. Ele é sobre isso, isso e isso. Procure no site das editoras para ver o tipo de livro que elas publicam, para que faça sentido com o que você escreveu, para que você encontre uma casa editorial que você acha que o seu livro faz sentido ali dentro. Feito isso, torce, corre atrás, e eu acho que uma dica que pode parecer meio fútil, porque às vezes muita gente pergunta assim, me manda e-mail perguntando mesmo pedindo por essas dicas e perguntando, mas eu tenho que ser muito famoso para eu ser publicado? Eu tenho que sei lá, eu tenho que ser youtuber? Eu tenho que ter 1 milhão de seguidores para as pessoas quererem me publicar? Necessariamente não. Você precisa ter uma boa história. Mas eu sempre gosto muito de bater nessa tecla de que a editora, ela tá buscando boas histórias, mas ao mesmo tempo ela tá buscando vender livro. Ela tem que vender livro porque ela tem que pagar as contas. Então, quanto mais você se esforçar para se tornar uma pessoa vendável, vamos dizer assim, e não vendável de vendida, mas tipo, torne seu trabalho interessante. Busque ter uma rede de leitores. Sabe, se você tem esse livro que você acha que é o projeto da sua vida e você acha que ele tem tudo pra dar certo, publica alguma coisa menor independente, pra mais pessoas lerem e pra você entrar no radar de mais pessoas, sabe? Pra as pessoas falarem, olha, que legal, sabe? A Netflix dá 1 mês de graça pra você experimentar. Você, como escritor, também é legal que você dê não alguma coisa de graça, mas ofereça alguma coisa pros leitores pra eles te conhecerem. O mês gratuito da Netflix é pra você conhecer o catálogo, pra você ver o que é que tem lá pra ver se você quer pagar. Esse tipo de publicação, seja uma newsletter que você manda, seja um blog que você atualiza, seja um conto que você publicou, isso são meio que amostras do que você tem a oferecer como escritor que vão fazer os leitores se aproximarem de você. Eu acho que o segredo disso tudo está em parar de enxergar às vezes essa coisa como sonho e, tipo, enxergar profissionalmente, sabe? Vocês montando o POC de Cultura, vocês sabem como se portar profissionalmente, sabe? Vocês têm photoshoot profissional de vocês, sabe?
Por que vocês fizeram isso? Só pra fazer close? Não, porque vocês sabem como esse tipo de imagem, dentro de um feed que tem 1 milhão de podcasts, você sabe como que, tipo, ter uma cara profissional vai fazer diferença. Vai fazer um ouvinte parar ali e falar, opa, quem são esses aqui? Deixa eu ver, eles parecem que sabem o que estão fazendo. Eles estão fazendo uma coisa legal. Isso faz diferença. E quando você é escritor é a mesma coisa. Você tem que, tipo, se portar profissionalmente. Porque se portar só como um sonhador, infelizmente, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, tipo, busque entender do mercado, busque conhecer novos leitores. Na época que a gente tinha eventos presenciais ainda, eu sempre falava, se você mora numa cidade que está acontecendo algum evento literário, feira do livro, bate-papo, roda de conversa, bate-papo ao vivo, discussão, lançamento de livro, vá nesses eventos, conheça pessoas, e eu acho que essa dica é válida ainda, porque esse podcast vai ficar salvo para o futuro, e no futuro essas coisas vão voltar a existir, espero. Então, frequentem esse tipo de evento, e se... Oxalá que sim, né? Porque, meu Deus do céu, pelo amor. Eu acho que no geral é isso, sabe? Se leve a sério, assim. Por mais que na sua cabeça pareça um sonho muito absurdo, se leve a sério. E eu acho que isso já é um bom começo pra tudo. Amigo, agora, só pra gente se encaminhando pro fim, que já estamos chegando num final feliz nesse episódio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o 1 milhão de finais felizes, que a gente comentou pouco, mas eu acho que é importante falar porque a história do Jonas ele é bem diferente da história do Felipe, né? Eles são personagens bem distintos um do outro. Contar também como foi o processo criativo e se você acha que existe uma tendência crescente em relação a histórias de pessoas LGBTs, QIAP+, na literatura, principalmente na literatura nacional, porque eu sinto que existem mais histórias, cada vez mais histórias sobre, principalmente quanto o surgimento do Love Simon e isso tudo que virou meio que uma febre, as pessoas quererem consumir romance LGBT de maneira leve, sem ter uma morte no fim. E porque eu lembro de nunca consumir literatura LGBT. A literatura LGBT que eu consumi, que eu lembro, é o Terceiro Travesseiro, que, na verdade, quem leu... Nossa, é o pior livro LGBT quem leu da tá face da Terra, até hoje. desculpem. Uma geração traumatizada pelo hambúrguer. Sim, E o X-porra. Meu Deus. E é isso, eu lembro, eu sinto muito de não ter acesso a uma literatura tipo 15 Dias e 1 milhão de finais felizes, que é uma literatura leve e de assunto LGBTQIAP+, que acho que talvez abriria muito mais a minha mente e me acolheria mais. Tá, vamos lá. 1 milhão de finais felizes, pra quem está ouvindo e não sabe do que eu estou falando, é meu segundo livro. Ele conta a história de um menino chamado Jonas, ele vem de uma família muito conservadora, a mãe dele é muito religiosa, o pai dele é super babaca, ele tem esse sonho de ser escritor, ele se apaixona por um menino que frequenta a cafeteria onde ele trabalha. É tudo bem assim, a comédia romântica tá prontinha pra você ler e se apaixonar por eles. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que fala muito sobre esse momento da vida do jovem gay, onde ele tá meio perdido em tudo e onde ele começa a perceber que talvez seja a hora de começar a buscar a família do coração dele, assim, sabe? E é uma vivência que eu acredito que muita gente tenha passado já por isso ou esteja passando. É um livro que, diferente de 15 Dias, que teve uma recepção mais geral, assim, 1 milhão de finais felizes é muito um livro que o meu público gay, sabe aquele meme da menina do meu público gay? O meu público gay, foi muito abraçado pelo meu público gay, porque as pessoas, eu acho que o Jonas, ele tem uma história de vida muito, tipo, típica de um gay brasileiro, sabe? E eu acho que as pessoas enxergaram ali meio que um raiozinho de esperança, porque é isso que você disse, a gente cresceu, nós que somos, hoje a gente eu já tô quase fazendo 30 anos, ano que vem eu faço 30. Eu cresci consumindo narrativas LGBT que eram sempre trágicas e tristes e sempre traziam algum peso. Por mais que existisse um momento de felicidade, sabe? Ela logo era seguida pelo peso, pela morte,
pelo HIV, pelo suicídio. Eram sempre histórias que lidavam com temas muito pesados, super carregados. E a gente, tipo, nós enquanto gays, chega um momento que cansa, né? A gente fica exausto. A gente fica exausto de ver nossas vivências sendo sempre atreladas a esse tipo de tema, porque a gente é muito mais do que isso. E isso não é apagar completamente essas outras coisas que são importantes, apagar completamente homofobia ou os números de suicídios feitos por pessoas LGBT, ou deixar de falar sobre HIV, por exemplo, que é um tema que, inclusive, eu acho que a gente fala pouco a respeito, mas trazer uma luz sobre esses temas para que a gente entenda que a nossa vida pode e deve ser muito mais do que isso. A gente tem momentos felizes para viver, sabe? A gente tem nossos amigos e às vezes que a gente sai e conversa e fica bebendo até tarde e sabe, a gente tem essas vivências que elas não estão na ficção por algum motivo. E agora elas estão começando a ter. E hoje em dia a gente vê, como você disse, o Com Amor, Simon, ele foi uma história que abriu muito as portas disso, principalmente para a literatura brasileira, para as pessoas terem aquela lâmpadazinha acendendo na cabeça, tipo, existe essa possibilidade. Eu posso ler uma comédia romântica que não é sei lá, a Meg Ryan e o outro lá, que eu esqueci o nome dele, da coisa da Meg Ryan. Mas enfim, existe essa possibilidade de eu ler um romance gay que ele seja... Tom Hanks. Isso, Tom Hanks. Que eu me veja nessa história de alguma forma e que vá trazer algum conforto e que vá mostrar minha vivência de uma maneira positiva, feliz e divertida. Então, eu acho que a gente tem visto muito isso. Oi. Um ponto que eu reparei, assim, porque, né, eu li os 2 livros e eu gosto muito dos seus livros. Eu até te mandei foto quando eu comprei o 1 Milhão de Finais Felizes. Porque o 15 Dias eu ganhei autografado de você. Chique. E o que eu reparei muito das 2 ideias, assim, né, dos 2 livros, é que no primeiro, no 15 Dias, você traz uma noção muito de, tipo, uma representação que a gente, né, enquanto geração, até mesmo por ter a mesma idade e tal, a gente nunca viu isso possível, né? Tipo, um romance adolescente nascer sem nenhum tipo de problema, né? Frente a uma possibilidade ali que a gente não sabia exatamente que existia, né? Pra nossa geração isso não era comum. Talvez para gerações mais novas isso já seja. Mas o que eu acho que é a diferença, né, que vem pro Jonas e pra toda a narrativa do Jonas é que o Jonas, ele tem aquela coisa universal do fudido já, sabe? Ele já, tipo, ele trabalha num lugar onde ele não ganha tão bem, ele é cagado pelo pai o tempo todo, a religião prejudica a vida dele, tipo, de diversas formas. Então a construção do personagem fica muito mais relatable, assim, né? Tipo, quando você traz pra perto, porque se ele tá falando de um lugar onde muito de nós já conhece, sabe? Tipo, da dificuldade de chegar numa profissão, ou ter, tipo, vivências com relacionamentos ruins e querer alguma coisa. Então ele traz muito de um aspecto diferente. Eu acho que por isso até que seu público gay se identifica mais, porque é muito mais próximo. Todo mundo conhece um Jonas, ou já foi um Jonas na vida. Ou é o próprio Jonas, né? Ô Vitor, a gente vai, como o José disse, a gente vai se caminhando pro final, só que antes da gente fazer o nosso bate-bola jogo rápido aqui, que agora a gente tem um bate-bola jogo rápido com os convidados. Você vai estrear este formato, você não é pouco não. Eu queria falar sobre as suas referências. As referências LGBTs de escritores, tipo assim, que você pode citar aqui pra gente, de livros. Beleza, vamos lá. Tô aqui olhando pra minha estante pensando no que eu posso recomendar de legal. Uma referência que eu sempre vou recomendar e eu sempre vou falar desse livro é o livro de um amigo meu, brasileiro também, o Lucas Rocha. Ele publicou um livro chamado Você Tem a Vida Inteira. O livro dele também foi publicado nos Estados Unidos, agora em junho. E é um livro sobre três jovens gays lidando com HIV em situações diferentes. E eu acho que, tipo, pra quem não tem
um relacionamento com uma pessoa com HIV, ou seja um amigo, um namorado, ou qualquer coisa, ou não tem esse convívio com uma pessoa com HIV, e ainda vive sob um estigma, que é o estigma que eu comentei, que a gente cresceu aprendendo, que é tipo, nossa, esse vírus é a causa da sua morte, esse vírus vai acabar com a sua vida. É um livro, assim, extremamente esclarecedor, extremamente atual, para você entender como é o processo de tratamento de HIV no Brasil neste momento. E é um livro que traz luz para tanta coisa dentro desse assunto. E, acima de tudo, é um livro extremamente divertido. Tem romance também, tem muita amizade, tem drag queen, é um livro que pra qualquer jovem gay, assim, pode ser... Você pode encontrar muita coisa que você vai se relacionar ali, de certa forma, e, ao mesmo tempo, aprender muito. Então, eu acho que é uma recomendação que eu sempre vou dar. Outra recomendação que eu queria dar, essa é um pouco jabazinha também. Mas a HarperCollins vai lançar agora em setembro um livro chamado Tipo Uma História de Amor. E eu traduzi esse livro, é a minha primeira tradução. Eu tô muito orgulhoso. Eles me chamaram pra traduzir esse livro porque é um livro que eu li ele no ano passado e, assim, mudou real a minha vida. E ele também fala muito sobre HIV, mas ele é um livro jovem adulto que se passa no final da década de 80. Então, se eu só falasse assim, é um livro gay final da década de 80, todo mundo ia falar, não, lá vem tragédia de novo, porque é o tipo de coisa que a gente tá acostumado. Mas, ao contrário disso, esse não é um livro de tragédia, esse não é um livro... Ninguém morre nesse livro, é um livro... Mas, ao mesmo tempo, não é uma comédia romântica, assim, não é um livro fofo. Mas ele é um livro que ensina tanto para essas gerações mais novas a respeito de tudo que precisou acontecer no passado. Claro, ele se passa em Nova York, então ele é muito focado em tudo por um ponto de vista mais norte-americano, né? Mas, ao mesmo tempo, é tão interessante a maneira como a gente enxerga, através desse livro, o nosso passado como comunidade e como as pessoas lutavam e como as pessoas tiveram que dar seu jeito naquele momento. E ele passa por tudo isso de uma maneira muito bonita. Ao mesmo tempo, ele fala... Eu não sei se algum de vocês é muito fã de Madonna, mas eu fiquei mais fã de Madonna por causa desse livro, porque o protagonista dele é obcecado pela Madonna. E você entende por que a Madonna tem uma importância tão grande para os gays daquela época, para a comunidade LGBT naquela época, e o que ela fez para se tornar esse ícone. Eu estou arrepiado. Qual a importância dela na comunidade. Então, isso abriu muito a minha cabeça para entender o papel das divas, assim, por que a gente tem essa nossa obsessão por divas e o que elas fazem por nós para merecerem essa devoção que, no geral, a gente tem. E é um livro, assim, incrível. Se chama Tipo Uma História de Amor, e ele é de um escritor chamado Abdi Nahezimian. É isso. Arrasou. É porque o sobrenome dele é persa. Você já tinha me Um dos protagonistas é persa também. São 3 protagonistas. Você já tinha me enganado no começo da explicação desse livro. Agora, quando você falou Madonna, eu já olhei pro José e falei, eu vou ler. Só que eu vou esperar a sua tradução. 15 de setembro já tá disponível. Ele já tá em pré-venda. E é um livro, assim, que... Eu recomendo demais, mas eu não conseguiria recomendar mais, porque ele nos ensina muito a respeito. Porque eu acho que hoje em dia meio que a gente esvaziou muito a palavra militância, né? No geral, tem muitas palavras que o Twitter esvaziou demais, né? E quando você fala de militância, você imagina muito, tipo, qualquer pessoa questionando qualquer coisa e alguém embaixo, lá vem a militante. E, tipo, não é isso, sabe? É um livro que... Esse livro, eu acho que ele fala muito também sobre o que é, de fato, militância. O que é você ser ativista por alguma coisa. Enfim, gente, é um livro perfeito. Essas são as minhas dicas do dia. Arrasou demais. Agora vamos pro bate-bola jogo rápido? Bora. Vamos lá, quem quer começar a perguntar aí? Aqui, então vamos introduzir o quadro para vocês, poquezinhas que ainda não sabem. São 10 perguntinhas que a gente vai fazer pro convidado a partir de agora, que é só para entender um pouco qual a vibe dele, qual a turma dele, para entender um pouco qual o rolê dele. Então vamos lá para a primeira pergunta. Pode ser, amiga? Vamos? Show, vamos lá. Quem subiria no seu trio da parada? Pode ser qualquer pessoa, qualquer celebridade. Quem você acha que merece subir no seu trio da parada? Eu vou ser muito clichê nessa, mas eu vou ter que falar Pablo Vittar. Tudo. Porque
Eu amo tanto ela, não tem assim. E eu acho que, tipo, olha o meu pensamento, que empresário, mas eu sabia que se eu colocasse ela no meu trio da parada, todo mundo ia seguir o meu trio da parada, porque todo mundo ia querer ver ela. Então, a minha escolha é essa. É uma escolha óbvia, mas é uma escolha com coração, porque eu sou obcecado pela Pabllo. E quem não subiria no seu trio da parada? Quem não subiria no meu trio da parada? Ai, gente, eu não. Difícil essa. Pode ser da comunidade, viu? Pode odiar os gays. Ai, não Posso sei, fazer mas uma eu. coisa também, você tira o chapéu, o preconceito, sabe? A intolerância. Deus me livre. Ai, quem não subiria na minha parada? Ai, não sei. Nenhum gay padrão masculino. Nenhum. Tudo. Só Poquezinha Arrasou. lá em cima. E se você pudesse ser um artista por um dia, quem você seria? Se eu pudesse ser uma artista por um dia, nossa, a Katy Perry sem estar grávida, pra ficar o dia inteiro com a Orlando Bloom. Sem estar grávida, porque aí, tipo, eu teria disposição, né? Ela grávida, ela deve estar cansada, tadinha. Qual momento histórico da cultura pop você gostaria de ter vivido? Vivido em que sentido? Olhado de É, perto? Estado sim. lá, tipo, no lançamento do CD da Madonna, do primeiro livro, Tá. do primeiro disco da Madonna, eu gostaria de estar lá, por exemplo, entendeu? Entendi. Ai, deixa eu pensar, porque esse é o tipo de resposta que diria muito sobre mim, sobre que tipo de pessoa eu sou. E eu quero muito parecer que eu sou uma pessoa muito legal, né? Eu acho. Talvez o. Ai. Pera, muitas coisas se passando pela minha cabeça. Não, definitivamente o beijo da Britney e da Madonna. Lá no No VMA. VMA, assistindo Sim. direto. Se eu tivesse E assim, da na primeira. Cristina. Na primeira fileira, assim, eu ia dar um berro, eu ia gritar, ia ser perfeito. E qual que é o seu crush famoso, Vi? Poxa, vários. No, mo- no Vai, momento. top 5, vai, top 5. Top 5. No momento, eu acho que porque eu ainda fico pensando muito naquele vídeo dele consertando o computador, o Henry Cavill. Porque sim, eu tenho um crushzinho muito grandinho no... Vocês assistiram Sabrina? Sabe Sim. o Gavin Leatherwood? Ele é o Nick de Ele é Sabrina. lindinho mesmo. Ele é tão engraçadinho, ele é tão bonitinho, ele é tão estúpido no Instagram. Eu gosto disso, sabe? Que faz bobeira, posta foto fazendo cara feia, eu acho bonitinho. Deixa eu ver quem mais. E ontem eu assisti eu só tô conseguindo pensar em coisas recentes. Tem um menino também muito bonitinho saiu um filme de dança novo na Netflix chamado Dançarina Imperfeita. É meio bom o filme, mas ele é com Jordan Fisher, que ele também fez o Para Todos os Garotos que eu já amei 2 lá. E ele... sabe, homens dançando, e ele é tão lindo, ele canta bem, tem coisa dele no Spotify pra vocês ouvirem. Jordan Fisher. Eu escolho esses 3, tá bom. E qual vilã de novela que te representa? Vilã de novela que me representa? Eu gosto muito... Qual era o nome dela? Eu gostava muito da Priscila Fantin em Chocolate com Pimenta. Porque as ofensas dela pra Ana Olga. Francisca... Isso, Olga! As ofensas dela pra Ana Francisca eram, tipo, ofensas muito merda, assim, tipo, aquela pata-choca. É muito tipo de ofensa que eu gosto. Sim, ela é perfeita. Ela me representa muito, porque eu gosto muito de ofender com ofensas inofensivas. E Olga é um nome de vilã, assim, vilã da Sim! carrocinha, né? Muito Nossa, sim. maravilhoso, né? E, tipo, Chocolate com Pimenta é uma novela perfeita. Eu amo Chocolate com Pimenta também. Amiga, a gente tem que ser muito best, tá? Vamos lá, trocar Vamos. informações sobre novelas. É isso aí. Sem contar que Priscila Fantin também fez a Índia Serena, né? que gerou aquele meme. Mas Serena, você é branca. O meu pai era branco. A minha mãe é do povo da mata. Agora, Vitor, a gente vai te perguntar, fazer uma pergunta agora sobre uma coisa. E aí a gente vai te convidar para criar uma playlist pra gente colocar no Spotify. Daqui pra frente a gente vai ter uma playlist dos convidados no Spotify. E aí você cria pra tudo. gente e a gente vai postar com as suas 15 músicas de uma playlist
bonitinha e tal, mas vamos lá. Agora você só pode escolher uma nesse exato momento. Qual música não pode faltar Tá. nessa playlist? Qual música não pode faltar na minha playlist? Isso, vai ser a primeira da sua playlist. A primeira que vai aparecer lá no A topo. primeira? Ai, meu Deus, peraí. Isso é muito importante pra mim. Eu não vou falar nada de Taylor Swift pra eu não ser julgado pelo Caco. Amiga, mas se você gostar de Taylor Swift, eu também gosto, cara, porque se dane aí nesse Vocês gostam de coisa medíocre, o problema é de vocês. então, mas aí, né, amiga, gosto é uma coisa tão doida. Eu entrei hoje. Eu tava, antes da gente começar a gravar, eu tomei um banho, tava fresquinho, fui pra janela, tava fumando cigarro. Aí eu pensei assim, nossa, eu tenho que evitar falar de Taylor Swift. Né? Você ia colocar cardigan? Você pode colocar cardigan, não tem problema. Não, eu vou colocar aí Taylor Swift mesmo, só pra afrontar, porque, tipo, eu literalmente tô ouvindo folclore. Mas qual música? O dia inteiro, o tempo todo, sem parar. E eu escolho Invisible String, que é a minha música favorita do álbum. É a melhor do música álbum, muito vai. linda. Eu concordo. Eu ouvi o álbum. Eita, que a julguei, Caco é a escutou! melhor do álbum. Gente, eu fiz um review. Eu estou no topo do mundo, meu amor! Eu fiz um review no Twitter falando de todas as músicas. Eu falei exatamente o porquê que eu Gente, eu gostava ou perdi essa desgostava de cada thread. música. A Eu única também música perdi. boa do álbum é Olha. essa mesmo. A minha favorita do álbum. É uma música linda. Ela é uma música que fala sobre duas pessoas que estão vivendo em momentos diferentes da vida, mas em todo momento em que elas estão vivendo existe essa linha invisível que amarra essas duas pessoas e um dia elas vão se encontrar. Enfim, é uma música muito linda para poquezinhas místicas que acreditam no destino e que acreditam em almas Eu amo Ai, essa, isso mas é a tão minha... estrela guia, isso é tão pela verdade, pelo seu poder, paz, amor e harmonia. Maravilhoso. É isso aí. Eu amo essa, mas a minha favorita do folclore é August. Ai, meu Deus, eu fiquei apaixonado por essa música e por essa letra. Então a gente vai pro... A gente tá chegando ao final, Vi. Muito obrigado pela sua participação. Foi um papo maravilhoso. Você está super convidado mais uma vez para vir aqui no POC sempre, para falar dos seus próximos livros. Imagina, se demorar o tanto que demorou pra eu vir da primeira vez. Em 2022 a gente se vê, galera. Não, Olha, então, Mas a a gente- gente era um pouco desorganizada, mas vem aí mesmo, tá? E aí a gente vai estar mais organizada. Aí a gente vai ter mais pessoas, as pessoas vão vir, de verdade, tá? É isso aí. mas é sério, vem quando você lançar o próximo livro, inclua a gente na sua rodada de divulgações dos próximos E livros. pode pedir, pode chegar pra gente assim, olha, gente, quero divulgar o livro aí, vamos? Aí a gente fala, vamos. É nóis. E mais, hein? Presente pra vocês receberem mimos. É, E isso mais- aí, arrasou. E mais, a gente quer você cadeira cativa desse podcast. Quando alguém faltar, a gente vai chamar você, porque você, olha, convidado 10 de 10. Falou muito bem. Ai, gente, muito obrigado. Desculpa se eu falei muito, tem coisas que eu me empolgo muito. Ah, Boa não, foi sorte pra ótimo. quem vai editar esse podcast. Amiga, você tá numa roda com pessoas que tem episódio aqui que vai de 2h30. A gente quase. Então é isso, a gente tá junto nessa. Então, muito obrigado pelo convite, eu amei. Pra todo mundo que tá ouvindo, obrigado por ter escutado essa Eu acho que vai ter mais podcast depois que eu for embora daqui, né? Mas obrigado por ter escutado até aqui. Não deixem de conhecer meus livros, 15 Dias e 1 Milhão de Finais Felizes. Vocês também me encontram em todas as redes sociais. É só procurar por Vitor MRTNS. É tipo Martins, só que sem vogal, porque já tinha outro Vitor Martins, que é um nome bem comum. Mas é só, se você procurar por Vitor Martins no Google, você me encontra. E leia meus livros, apoie a literatura nacional, leia mais autores LGBT, lê um livro muito legal, recomenda, tipo, fale sobre livros nas suas redes sociais, da mesma maneira que você fala sobre séries, sabe? Incentive a leitura das pessoas que estão no seu círculo e converse sobre isso, porque a gente tem muita história linda para contar e a gente precisa de... É um caminho muito longo pela frente, assim. Mas a gente, como comunidade, a gente tem força para percorrer esse caminho todo aí da maneira mais bonita possível. Muito obrigado pelo... Meu Deus, você é tudo, eu tô todo arrepiado. Vi, uma coisinha, uma única coisa antes de acabar isso. Uma palavra sobre o seu próximo livro, que você pode revelar sobre o que ele vai ser. Uma palavra só? Isso.
Casa, aqui, Gay. casa, eu não sou de casa. É porque eu tô escrevendo ele, eu não saio de casa desde 24 de março, né? Então eu comecei a reparar as coisas sobre a minha casa e é um livro que é sobre casa, sobre as percepções que a gente tem dentro de um certo ambiente e todos os significados que a palavra casa pode ter. Todos não, alguns, porque todos. E você pretende voltar pro YouTube? Não. Eu não nasci Amei. pra isso! Eu não nasci pra coisa Amiga, seu canal era lidar com maravilhoso. a imagem. Porque é muito difícil. Tipo, eu conseguiria gravar 5 horas de podcast direto se eu tivesse aqui do jeito que eu tô, com meu cabelo todo bagunçado, shortinho de pijama e só falando. Mas quando você tem que olhar pra uma câmera, quando você tem que estar bonito, quando você tem que, sabe, limpar os cravos do nariz, ai, me dá muito trabalho. Não quero. O podcast é bom por isso, né? A gente tá do mesmo jeito aqui também, largadão. Bom, Vi, obrigado por ter participado aqui junto com a gente. Foi um prazer. Como a gente falou, teremos outros momentos. E é isso, Poquezinhas. Bom, gente, então foi isso. A participação do Vitor foi maravilhosa, como vocês acabaram de ouvir. E a gente vai agora pro local de fala, que essa semana vai ser com quem? Com quem? Com quem? Vamos ouvir. Oiê, eu sou o José e esse é o meu local de fala. Bom, como você deve saber, se você escuta o POC, eu sou um pouquinho obcecado por terror, mistério, sobrenatural, enfim. E inspirado pelo podcast da Mabê, o Modus Operandi, que eu amo e recomendo fortemente você ouvir, eu vou fazer uma mini versão dele, só que com mistérios sem solução. Se você não se sente confortável com esse tipo de conteúdo, é só avançar uns 8 minutinhos, tá? Essa é a história do desaparecimento de Lars Mittank. Nascido em 1986, na Alemanha, Lars era filho único, atlético e gostava muito de praticar esportes, aquele famoso padrão, né? Em 2014, ele viajou com os amigos para a Bulgária, onde se hospedaram no resort Golden Sand, bem popular entre os jovens. Em 6 de julho, perto do fim da viagem, eles estavam num bar e Lars se envolveu numa confusão com outros turistas por causa de futebol, né, galera? É hétero. Aparentemente foi só uma discussão boba. Todos bêbados e já amanhecendo, aquela coisa, eles decidem voltar pro hotel. No caminho, eles param para comprar um lanche, porém o Lars diz que não tá com fome e fica meio afastadinho, assim. No restante do trajeto, os amigos de Lars perceberam que ele sumiu. Ele não tá mais com eles. Deram uma procurada ali na região, mas acharam, bom, ele deve ter ido sozinho pro hotel, vamos embora, a gente tá com sono, vamos dormir, aí amanhã a gente vê se ele tá lá ou não. Bem amigo, né? No outro dia, o Lars aparece e diz que ele foi encurralado por alguns homens búlgaros, provavelmente amando dos turistas que ele tinha discutido lá no bar, e que ele levou um tapa muito forte no ouvido. Como ele não tinha sinal de briga nenhuma, tipo, não estava rasgado, não estava machucado aparentemente, os amigos não acreditaram muito na história, mas o Lars dizia estar com muita dor no ouvido e meio zonzo. Aí eles falaram, então vamos pro pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, o médico disse para ele não viajar porque a altitude do avião poderia prejudicar ainda mais a situação do ouvido, já que ele estava com muita dor e até ter uma infecção, né? E então aí o Lars ele ia ter que ficar na Bulgária mais um tempo. Os amigos dele sugeriram ficar junto com ele, mas ele disse que não precisava, que eram só alguns dias e ele depois ia voltar. E aí ele descobriu que ele tinha rompido o tímpano e que ele precisava de cirurgia. Só que ele decidiu fazer a cirurgia na Alemanha e não na Bulgária por conhecer mais, né? Enfim. E não tá sozinho lá do que ele tava ali na Bulgária. Aí, para ele aguentar esses dias com dor, o médico do pronto-socorro receitou um antibiótico chamado cefuroxima, que era para diminuir a dor e possibilitar uma viagem de volta mais tranquila e sem que acontecessem alguns problemas maiores, né? E no dia 7 de julho, os amigos de Lars foram embora, voltaram para a Alemanha,
E o Lars se mudou para um hotel mais barato, porque o resort era meio caro e ele não tinha por que ficar lá sozinho. Então ele se mudou para um hotel mais perto do aeroporto, que se chamava Hotel Collor, que era mais simplesinho. E naquela mesma noite, ele ligou para a mãe dele, falando que estava sendo perseguido por 4 homens e pediu para ela cancelar todos os cartões de crédito que ele tinha. O que é estranho, porque a única forma de dinheiro que estava com ele naquele momento eram os cartões de crédito. Ele avisa para a mãe também, nessa ligação, que ele estava procurando um lugar seguro para ficar. E essa informação ela foi confirmada pelo hotel, que disse que ele saiu no meio da noite levando todas as suas coisas sem falar para onde estava indo. Um pouquinho mais tarde depois, ele manda mensagem para a mãe perguntando o que era o Cefuroxima 500, o remédio, aquele antibiótico que foi receitado pelo médico do pronto-socorro. Claro que a mãe fica super preocupada e ela consegue na hora marcar um voo para o Lars no dia seguinte, dia 8 de julho de 2014. Ele aparece no aeroporto e, de acordo com os taxistas que levou ele até lá, ele estava com os olhos, a pupila bem dilatada. Quando ele chegou no aeroporto, ele planejava consultar um médico antes de entrar no avião. E aí ele liga para a mãe e pede para ela transferir 5 mil euros para a conta dele. Beleza, esse dinheiro a mãe já transferindo esse dinheiro, sem saber para quê, ele vai em direção à clínica para ser atendido pelo Dr. Costa Kostov. Esse nome eu achei meio fake, porém existem vídeos e fotos dessa história, então eu escolhi acreditar. O médico sugere que ele fique de 7 a 10 dias na Bulgária ainda e depois viajar, falando que era muito perigoso ele viajar com o ouvido daquele jeito. E aí ele receitou só alguns remedinhos para passar a dor. De acordo com esse mesmo médico, o Lars estava bem nervoso e repetia constantemente: "Eu não quero morrer aqui, eu tenho que ir embora." Até que um homem vestido como trabalhador de construção entrou na clínica e aí o Lars ficou desesperado e saiu correndo do aeroporto sem levar nada. Inclusive, as câmeras de segurança mostram ele correndo e saindo do aeroporto e indo em direção a uma floresta que ficava ali nas redondezas. A polícia vasculhou toda a área, mas o Lars, desde então, nunca foi encontrado, assim como nenhuma outra pista que ajudasse a solucionar o caso. Inclusive, o dinheiro que a mãe dele mandou, os 5 mil euros, nunca foi sacado. Existem algumas teorias para tentar explicar o que aconteceu com o Lars. As principais são tráfico de drogas. Então, aquela confusão que ele teve, provavelmente diziam que o Lars estava envolvido com o tráfico de drogas e que ele estava sendo servido como mula para levar a droga para a Alemanha, e na hora que chegou o dia ele ficou com medo e acabou fugindo. Uma alucinação causada por ferimento. Como ele levou um tapa muito forte, alguns especialistas dizem que isso pode causar alucinação, mas isso só depois de um longo período de tempo, então não faria muito sentido essa teoria. Esquizofrenia. A esquizofrenia pode causar muitas alucinações, então diz que ele teve um quadro de esquizofrenia e acabou perdendo a noção de realidade, e acabou inventando toda a briga e toda a situação. E o último, que é o tráfico de pessoas. Isso porque a Bulgária é o segundo país da Europa com o maior número de vítimas de tráfico humano. E apesar disso tudo, até hoje, 6 anos depois, o desaparecimento de Lars ainda permanece sem solução. Se você quer ver algumas fotos e vídeos da câmera de segurança do aeroporto, acessa o perfil @crimesreais no Twitter e procura a thread dessa história, que foi de lá que eu tirei todas essas informações, e aí você acredita ou não. Bom, esse foi meu local de fala, eu espero que você tenha gostado, e daqui a algumas semanas eu volto, ou não, né? Beijo! Bom, vocês ouviram o local de fala e agora a gente tem a nossa super dica das POCs, que é uma dica que nós 4 estamos embasados e a gente quer sempre indicar aqui pessoas
produtoras de conteúdo, cineastas, escritores do mundo LGBT, às vezes, ou não, só que principalmente brasileiro. Então a gente quer trazer conteúdo nacional para vocês ficarem de olho. Hoje a nossa indicação é o curta de terror LGBT. Olha só, é um curta de terror LGBT chamado Ar, que tá disponível no YouTube para vocês assistirem. O curta, ele traz um personagem, esse curta ele traz um personagem LGBT, ele tem uma temática bem atual, que eu não vou contar, porque para vocês, quando assistirem, terem uma ideia aí de tirarem suas próprias conclusões. E ele é assinado pelo Marcelo Oliveira e o William de Oliveira, ou William Oliveira, não é de Oliveira, William Oliveira, que são cineastas LGBTs. E o William, inclusive, já tem uma série produzida, se não me engano, no YouTube também. É muito importante a gente, né, dar esse espaço para criadores de conteúdo brasileiros e LGBTs aqui. Então, fica aí a dica para vocês assistirem, consumirem, indicarem para os amigos, porque essa é a nossa super dica das POCs. O canal do William, inclusive, chama-se Sétima Arte do Vale, e a websérie deles se chama O Encontro de Hoje, se passa em vários bairros de Recife, cada episódio é sobre um bairro de Recife, e é sempre em volta de conteúdos e pessoas LGBTs. O Ar, ele não tá no canal deles. O Ar, ele tá no canal do Sesc de Pernambuco, que foi uma parceria com o Sesc de Pernambuco. Você entra lá, Sesc Pernambuco, no YouTube, e ele está Cultura em Rede Sesc PE, lançamento do curta-metragem Ar. Esse é o nome completo do vídeo. É isso, essa foi a nossa super dica das POCs dessa semana. É isso. Um episódio cheio de indicações. A gente não teve dica das POCs, né? Uma dica de cada um. Mas a gente teve indicações do Vitor, teve indicações do nosso e-mail também, né? Do nosso Momento POC. Então, se você quiser indicar, quiser fazer parte desse movimento de indicações, é só mandar um e-mail indicando alguma coisa também, ou contando um relato. E é isso. Obrigado, POCzinha. Até semana que vem. Ou até um outro episódio, se você pular o da semana que vem, espero que não. E um beijo. Um beijo, gente. Beijo, POCzinhas. Beijo, Até gente. Até mais. semana que vem. Tchau, tchau.